Hoje, a gente vai mergulhar fundo num componente que quase nunca leva o crédito, mas que é, sem exagero, o coração pulsante de qualquer sistema: a memória do computador. Vamos descobrir porque ela é o verdadeiro herói anônimo da performance. Para a gente entender de vez a importância da memória, a gente precisa primeiro sacar um conflito que existe no centro de todo computador. É uma batalha constante entre a velocidade do processador e a capacidade de resposta da memória. É um jogo de espera que define como os computadores são projetados. É uma coisa que todo mundo já sentiu, né? A gente compra um computador com processador mais rápido do mercado, mas de vez em quando ele dá umas engasgadas. A resposta para esse mistério quase nunca está no processador, mas sim na relação dele com a memória. Olha só essa tabela. Aqui fica claro o tamanho do problema. De um lado, a gente tem a CPU operando em frações de nanosegundos. É uma velocidade absurda. Do outro, a memória principal, a nossa RAM, que é rápida sim, mas leva de dezenas a centenas de vezes mais tempo para entregar os dados. Essa diferença brutal é o que a gente chama de abismo da memória. E é o grande gargalo de performance de hoje em dia. E aí, como é que os engenheiros resolveram um problema desses? A solução é genial: uma pirâmide. Em vez de uma memória só para tudo, eles criaram um sistema com várias camadas, uma hierarquia super inteligente que é a base da computação moderna. E essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Lá no topo da pirâmide, a gente tem memórias minúsculas, caríssimas, mas absurdamente rápidas, como os registradores e a cache. E lá na base, o oposto: memórias enormes, muito mais baratas, mas bem mais lentas, tipo os SSDs. O segredo está todo no equilíbrio, em usar cada camada para aquilo que ela faz de melhor. Vamos colocar números nisso para sentir o drama. Se a CPU precisa de um dado e ele está na cache ali 1, ela pega em, 1 a 4 ciclos de clock, quase instantâneo. Agora, se o dado não está lá e ela precisa buscar na RAM, a espera pode chegar a centenas de ciclos. A CPU fica literalmente parada, esperando. É uma penalidade de tempo gigantesca e é por isso que a cache é tão, mas tão importante. Bom, dentro dessa pirâmide, a gente pode separar as memórias em dois grandes times, cada um com um papel bem diferente. Tem aquelas que guardam as informações para sempre, mesmo com o computador desligado, e aquelas que são a área de trabalho do sistema, que esquecem tudo quando a energia acaba. A história da memória permanente é uma jornada em busca de flexibilidade. A gente começou com a ROM, que vinha gravada de fábrica e pronto, não mudava mais. Daí passamos por umas coisas meio malucas, tipo a EEPROM, que precisava de luz ultravioleta para ser apagada. Até que a gente chegou na memória flash, que hoje está em tudo, desde o firmware dos nossos aparelhos até os SSDs super rápidos que usamos. Agora, do lado da memória temporária, a volátil, a gente tem as estrelas da performance. A SRAM é tipo o atleta de ponta, super veloz, não precisa de descanso ou tal do refresh, mas é complexa e cara. Por isso ela é perfeita para a cache da CPU. Já a DRAM é a operária padrão, mais simples, mais barata e mais densa, o que a torna ideal para ser a nossa memória RAM principal. Ok, já conhecemos as peças do tabuleiro. Agora vamos ver as tecnologias que trabalham sem parar, em tempo real, para diminuir aquele abismo da memória e manter a CPU sempre alimentada, sem ter que ficar esperando. E uma das sacadas mais brilhantes é a tecnologia DDR, que significa Double Data Rate. A ideia é de uma simplicidade genial. Em vez de mandar dados só uma vez por ciclo do relógio, a memória DDR manda duas vezes, uma na subida e outra na descida do sinal. Na prática, isso dobra a velocidade de transferência sem precisar acelerar o barramento inteiro. E essa tecnologia não parou de evoluir de jeito nenhum. A cada nova geração, DDR3, DDR4 e agora a DDR5, a gente vê um salto enorme na velocidade e, ao mesmo tempo, uma redução na voltagem, ou seja, mais desempenho gastando menos energia. A DDR5, por exemplo, trouxe o gerenciamento de energia para o próprio pente de memória, o que ajuda a manter a estabilidade em velocidades alucinantes. Só que nada disso, nem a pirâmide, nem o DDR, funcionariam tão bem se não fosse por uma característica fundamental de como os programas de computador funcionam. É o chamado princípio da localidade. Ele diz basicamente que os programas são previsíveis. Eles costumam pedir de novo os mesmos dados e também pedem dados que estão guardados um pertinho do outro. É essa previsibilidade que faz a cache ser uma aposta tão boa. Então, a dinâmica é essa. A CPU pede uma informação. Se ela está na cache, a gente tem um acerto, um cache hit. Perfeito, tudo continua na velocidade máxima. Agora, se a informação não está lá, temos um erro,
um cache miss. Aí o sistema tem que parar o que está fazendo e ir até a lenta memória RAM, pegar não só aquele dado, mas um bloco inteiro de informações ao redor dele e trazer tudo para cache. É uma aposta de que a CPU vai precisar daqueles dados vizinhos em breve. No final das contas, o que a gente percebe é que não existe um único componente mágico. O desempenho de um computador moderno é resultado de uma orquestra. É uma verdadeira sinfonia de sistemas, com cada peça tocando a sua parte em perfeita harmonia para entregar a velocidade que a gente espera. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, os 3 pontos mais importantes são: primeiro, o grande desafio a ser vencido é a diferença de velocidade entre a CPU e a RAM. Segundo, a solução para isso é a tal da hierarquia de memória, aquela pirâmide de tecnologias. E terceiro, a performance que a gente tem hoje é o resultado de todo esse ecossistema, da cache ao DDR, trabalhando junto para manter a CPU sempre ocupada e produtiva. Isso nos leva a uma pergunta para o futuro. No mundo onde dados são um novo petróleo, a fome por memória mais rápida, com mais capacidade e mais eficiente, só vai crescer. O que será que vem depois do DDR5? Como as novas tecnologias vão redesenhar essa pirâmide da memória? Essa é a pergunta de $1 milhão que vai definir a próxima geração da computação.